Efésios 2, versículo 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Meditando esses versos aqui, que o Elton acabou de ler, né? Isso é uma coisa que fica bem clara para nós. Para nós é um assunto claro, pela graça de Deus, a respeito do Evangelho, da nossa salvação, né? Sabemos que o Senhor Jesus se fez homem, humilhou-se, em forma de homem, desceu para cumprir essa obra necessária, morrer no nosso lugar, assumir as nossas culpas, sendo Ele inocente, para nos dar a vida. A gente sempre acha que o ser humano é muito humanista, né? Hoje o mundo é mais... Não é Deus no centro, é o homem, né? Até o cristão. Acredito até que nós salvos muitas vezes temos esses relances da religião, né? Que o homem é centrado, né? Que o homem precisa, eu quero, é o centro o que é? Girando no centro do homem, né? E na verdade é Deus que é o centro, deve ser o centro da nossa vida. É nós que vamos a Ele, né? Então, nós olhando, meditando um pouquinho, graças a Deus todos são bem conhecedores do assunto. O grande amor que Cristo se entregou por nós, principalmente para glorificar o Pai, glorificar a Deus, e também nos dar essa obra, cumprir essa obra de salvação que nós, pela graça de Deus e misericórdia, pela fé em Cristo, temos posse hoje, né? Mas interessante, daí vem a pergunta aquela, isso está mais parecido com a pregação do Evangelho, né? Mas aí vem a pergunta, aquilo que nós falávamos antes também, o homem buscar conquistar aquilo que alguém falou para ti, né? O que tu tem para apresentar para Deus lá? O que tu fez para Deus quando tu chegar lá? Não foi a pergunta que fizeram para ti? O que tu fizeste para Deus aceitar você? É muita coisa, o ser humano pensar nisso, né? É não se voltar para as Escrituras. Nós sabemos que a compreensão vem do Senhor, tudo vem do Senhor. Mas se nós olharmos, focarmos nesse texto, que é lido e relido no meio cristão, independente de denominação, isso que é lido e relido. Eu, antes de ser salvo, eu lia isso aqui muitas vezes. Era aquela corrida, sabe? Passava a largo de um versículo para outro, né? Olha só, o verso 1 aí. Ele, está falando de Cristo, né? Vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É muita arrogância da nossa parte achar que nós vamos fazer algo para conquistar a nossa salvação, né? Quando nós nos deparamos com as Escrituras, nos envergonha, né? Nós pensar dessa forma. Cristo nos deu vida. Estando vós, aqui cita, né? Vós, está falando dos gentios. Vós, Paulo escreve aos Efésios, vós mortos, então nós, gentios, enfim, todos estavam mortos, né? Mas vós mortos nos vossos delitos e pecados. Como que nós achava que nós pudesse fazer alguma coisa estando mortos? Que atitude? O que eu posso fazer se não tenho nem vida? Nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Mas Deus encontrou algo bom em nós, né? Ele viu lá o Fábio, o Arizone, o Elton, o Rui, algo bom. Daí ele disse, eu vou salvar ele. É isso que a Bíblia diz? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Misericórdia, essa palavra, por muitos anos eu fiquei pensando, misericórdia, o que é misericórdia? Como explicar misericórdia, né? Como que eu posso explicar misericórdia? Não tem como entender um pouco melhor no português, né? Daí alguém resumiu assim, misericórdia, até escrevi na minha Bíblia aqui, ó.
é algo resumido assim. Deus não dá o que merecemos. Já a graça é Deus que dá o que não merecemos. Então eu mereço algo e Deus não me dá. Isso é misericórdia. O que eu mereço? Punição. Eu sou filho da ira? Eu sou pecador, inimigo de Deus? Então o que eu mereço? Punição. Juízo, julgamento. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, ou seja, Ele não vai dar aquilo que eu mereço. Agora Ele vai me dar algo, que é a graça, né? A graça, Deus dá o que eu não mereço. É o contrário dele. Entendeu a jogada de palavras aqui? Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. O ser humano não tem participação. Não tem participação. Tem algo bom em nós, alguma coisa que chamou a atenção. Eu estou praticando coisas interessantes que Deus... essa pessoa tem algo bom para me salvar ela. Não tem nada, é a ação de Deus, é o desejo de Deus, os planos de Deus. Aqui no capítulo 1, aqui fala muito sobre isso, né? Verso 4. Pois nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou. O que é predestinou? Temos um destino, alguém já predestinou, né? Para sermos filhos de adoção. Essa palavra filhos de adoção parece, aqui na nossa cultura, fica uma coisa meio estranha, né? Parece que não é um filho legítimo, né? Mas me parece que no original não é esse ar que dá. Parece que é filho legítimo mesmo, né? Pois eu acho que o Elton pode buscar nos recursos. Tal qual filhos. Tal qual filhos. A minha tem filhos de adoção, na minha tradução. Fica uma coisa meio estranha no português, né? Por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo o quê? O beneplácito. Uma palavra pomposa, né? Mas não é nada a ver comigo, né? Para louvor e glória da sua graça, o qual nos deu graça gratuitamente em Cristo, né? No amado. Nele, ou seja, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue. Claríssimo. Aí às vezes eu fico lendo isso. Puxa vida, como é que as pessoas lá fora não compreendem isso? Eles estão lendo, eles estão com a Bíblia embaixo do braço, eles estão em cima do altar, eles estão... Não, mas é Deus. Eu também um dia estava naquela situação. E o Senhor me tirou as escamas dos meus olhos. E não é por estudar. Nós vemos exemplos na Bíblia. Pessoas estudiosas, dedicadas. O apóstolo Paulo teve que cair aquelas escamas dos olhos dele para ele perceber, né, que ele não enxergava isso, não percebia isso. Né? Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. Repete muito isso, ó. Ele derramou profundamente sobre nós em toda sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. E segue, né? O assunto aqui é bem amplo, bem abrangente. Então, você fica analisando esses textos, é imenso o amor de Deus para com nós. Só temos que agradecer. Quanto mais nós amadurecemos, mais devemos ser gratos. Entendemos a obra do Senhor em nossas vidas. Mas é gratidão mesmo. E pelo Senhor, sabe que Ele me salvou? Alguém me disse um dia, você fala salvo? Você fala salvo. Se alguém for salvo, no momento que for salvo, Deus vai levar um líder religioso, evangélico. Não existe salvo. Se alguém for salvo, no momento ficou salvo, Deus leva. Puxa vida, né? Que compreensão, né? É não ter o gozo da salvação. Não estou dizendo que não é salvo essa pessoa, mas é não ter alegria, o gozo, né? Não gozar de algo que o Senhor já fez, ó, por nós. Vivemos aqui, temos nossas lutas, a nossa carne, como lemos hoje já, mas
é não gozar de algo tão grandioso que é a salvação. Mas o Senhor nos chamou simplesmente para nos salvar, tirar da condenação. Nossa, é isso? Alguém um dia disse também assim, o importante é ser salvo. Puxa, aquilo foi tão doído. Saber que foi um irmão que falou. Fosse uma pessoa que estava entendendo, sei lá, tentando compreender, né? Entender se é um pouquinho da posição do salvo, mesmo não tendo crido. Mas um irmão, né? Sobre estar reunido com o Senhor. Nós estávamos entrando nesse assunto e a pessoa disse: o importante é a comunhão, o importante é o amor entre os irmãos, o importante é ser salvo. Não o resto, né? Mas será que é só isso? Será que o Senhor nos salvou? Tá, tudo bem, nos salvou, é uma grandiosidade, é o mais importante para nós. Ponto. Não, o Senhor tem grandes coisas para realizar através das nossas vidas. Claro que se eu impedir ele vai usar outra pessoa, mas ele tem grandes coisas para usar. A minha vida para muitas coisas. Eu acredito que se encaixa nesse verso aqui, né? Verso 10 que você leu. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nelas. Ele nos salvou para que andássemos em algo que Deus já tinha preparado para que andássemos. Eu não sei se isso é verdadeiro ou não, mas um dia eu escutei que cada salvo tem uma caixinha de obras para fazer na vida, né? Aquilo me chamou a atenção, não sei até que ponto é verdade isso, mas cada pessoa foi resgatada, ela tem uma caixa só Deus sabe, né? Até o tempo que ela viver aqui, que Deus vai usar para cumprir aquilo. Mas o fato que me chama a atenção é que é isso. O Senhor tem muito para realizar através das nossas vidas. O propósito dele não é só nos libertar da condenação. Isso é bem claro nas Escrituras, né? Nós falávamos antes que a fé verdadeira, ela não vem forçada. Tem que apresentar obras. Ela vem, faz parte do pacote. O pacote vem junto. Por exemplo, eu creio. Eu sou salvo, então sou livre da condenação. Não, mas tem um pacote grande que vem junto. E depois eu vou descobrindo, está mais isso na caixa. Puxa vida, olha, eu não tinha visto esse presente, essa caixa de presente tem mais isso, eu não tinha percebido. Cada pouco que eu vou dar uma vasculhada, eu descubro. É o pacote, é grande o pacote, não é a salvação somente, né? É a posição, o privilégio. Puxa vida, tanta coisa que vem junto nesse pacote. Quando eu creio em Cristo Jesus. A verdadeira fé é como se fosse um pacote. Eu entendo que eu creio. Sim, mas ela resulta. Ela vai produzir. E se não produzir, há de se duvidar se é uma fé verdadeira. Porque a fé verdadeira, ela produz. Talvez não produza aquilo que o meu irmão quer ver, né? Ou exige que produza em mim, né? Às vezes ele quer que eu seja um grande homem de Deus, um super-herói. Talvez não é esse o propósito de Deus para mim, né? Mas vai produzir, sim. Com certeza. Se for verdadeira, vai produzir. Então essa preocupação toda com tem que produzir. A obra é importante. Aos olhos de Deus é importante. Não tem lugar na salvação, mas é muito importante na vida do cristão. Muito mesmo. Você sabe muito bem disso, né? Só trazendo porque o texto nos impulsiona a falar isso, mas... E o Senhor tem grandes coisas, né? Grandes coisas mesmo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crê-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Interessante o que o irmão falou sobre esses versículos de Efésios, esses 3 versículos, e muitos outros versículos que passamos várias vezes, lemos várias vezes e nunca saltou aos nossos olhos. Mas
Deus faz uma intervenção na nossa vida e de repente esses versículos saltam nossos olhos e a gente consegue nos alegrar com esse versículo que nós lemos em Efésios: pela graça sois salvos. A gente percebe a misericórdia de Deus, quão estado miserável que nós estávamos, mortos, como Efésios fala. Graça de Deus, a palavra lá é misericórdia. É Deus fazendo em amor uma coisa por alguém que não merece. Se nós fôssemos obedientes, fizéssemos tudo certinho, a gente entenderia o amor de Deus. Mas é pelo contrário. A Escritura nos diz que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda inimigos. Nós temos tido comunhão, tido oportunidades de nos conhecermos. Nós fazemos a acepção de pessoas. Muitas vezes tem aquele irmão que a gente não gosta de estar perto. Isso vem da carne, a acepção de pessoas. E a palavra fala que Deus não faz acepção de pessoas. Ele amou a todos. Amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um amor incondicional, independente da nossa obediência e ainda mais humilhação nossa. Nós sabemos que, pelo contrário, nós estávamos mortos, como o irmão leu lá, Efésios 2:1, rebeldes, negando Deus, virando as costas para Deus sempre, e Deus intervém pela sua misericórdia, por seu amor, por sua graça, como ele fez com Paulo. Derrubou Paulo do cavalo. Um dia todos nós tivemos essa experiência. Um encontro com Deus, diretamente, onde Deus nos injetou vida, nos despertou a nossa capacidade espiritual, porque nós não tínhamos vida espiritual. Lá é muito claro, Efésios 2, mortos. Uma vida natural, carnal, mas espiritualmente mortos. Deus nos injeta a vida, vai prover alguém para nos pregar o Evangelho da graça, puro e simples. Seu Filho morreu naquele madeiro, se entregou em nosso lugar, levou sobre si o juízo que era merecido a nós, não a Ele. Agora nós podemos estar aqui contemplando essa obra, nos alegrando com o que já temos, que uma coisa é alguém que trabalhou e está lá esperando para receber. Outra coisa é a gente ganhar um presente assim, que a gente nem esperava. Como bom te ganhar um presente, o irmão falou da caixa, né? Um presente. É muito bom a gente ganhar um presente. Paulo fala que o Senhor falou que melhor dar do que receber. É muito bom quando a gente ganha um presente. Mas Deus, ele quis dar o presente. A salvação é dom de Deus, como nós lemos lá em Efésios. E aqui em João, o Senhor Jesus entra nesse contexto de obras, que é o versículo 10 lá de Efésios. Ele fala no versículo 10: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Senhor falando isso. As obras que o Senhor estava fazendo eram no poder do Pai. 11. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crê-me pelo menos por causa das mesmas obras. E os judeus viram todos aqueles sinais, todas as curas, e rejeitaram. O exercício deles era diferente. Na dispensação judaica, dispensação da lei, o exercício era por vista. A religião deles era carnal. Tinha um templo, tinha incenso, tinha cheiros, tinha ofertas, coisas visíveis. Mas a nossa dispensação agora ela é diferente. Ela é por fé. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, Tomé não estava com os apóstolos quando o Senhor apareceu para eles. Tomé perdeu o privilégio de ver o Senhor a primeira vez que ele apareceu, os discípulos. E quando os discípulos contaram para Tomé, Tomé não acredita. 10 apóstolos contando para Tomé: eu vi o Senhor, e Tomé não acreditou neles. E aí, quando o Senhor aparece, Tomé vai ter que ser exercitado, porque viste e creste, Tomé. Mais bem-aventurados serão aqueles que vão crer sem ver, sem as obras. Versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. O Senhor está falando aqui daqueles que creem nele.
nós estamos aqui mencionados nesse versículo aqui. Porque por misericórdia de Deus estamos aqui. A gente pode pensar que até por um momento que foi a nossa leitura da palavra, que nós buscamos, mas não foi. Foi exatamente como Paulo. Deus encontra Paulo e derruba Paulo no cavalo, faz nós mudar de direção, nos dá vida espiritual. Não tem mais como a gente negar as coisas espirituais quando a gente recebe vida. A palavra começa a fazer sentido. Aí vai entrar outro exercício. Ouvir o evangelho e ser salvo é a porta de entrada. Deus quer que todo homem se salve e venha conhecimento da verdade. Duas coisas. Salvação é o primeiro, quando abre a caixa, é a primeira coisa que a gente recebe. Salvação. E depois, como o irmão aplicou, né, na figura, nós vamos descobrindo que essa caixa tem tanta coisa que a gente nem sabe tudo que tem. Porque o versículo lá em Efésios, capítulo 1, fala todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Mas voltando aqui para as obras, Deus quer que todo homem se salve e venha conhecimento da verdade. Conforme nós vamos conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a verdade, por que nós somos deixados aqui? Escutamos o evangelho, cremos, fomos salvos e ainda somos deixados aqui. Bem diferente do que aquele irmão te falou, né? O salvo vai embora. Não. Nós somos deixados aqui para testemunho. Testemunho. Deus se apraz que os homens vão pregar o evangelho. Deus quis assim. Que nem o irmão pregando o evangelho, né? Alguém negando a graça. Não, mas não é justo. Discute com Deus. Deus quer que homens preguem o evangelho. Homens pecadores que foram alcançados por esse amor, que preguem o evangelho. Nós temos obras para fazer aqui, nós temos trabalho para fazer, porque já somos filhos, não para ser, é bem diferente, é porque já somos, já temos salvação. E essas obras que o Senhor menciona aqui, maiores do que essas, eu penso resgatar uma pessoa que estava caminhando para o juízo eterno, e nós podemos falar do Senhor para ela, anunciar o evangelho da salvação, e da mesma forma como nós somos alcançados por essa obra que Deus fez no seu Filho, poder salvar essa pessoa. Então Deus se agrada que nós anunciemos o Senhor Jesus, transbordemos em amor, esse amor que Deus nos amou, não sendo merecedores, sendo inimigos, agora transborde nossos corações e nós fale desse Senhor para as pessoas que nos cercam. Inclusive tem um dom no corpo de Cristo, que é o evangelista. É um irmão que ganha um dom especial que tem facilidade de anunciar o evangelho. Mas Paulo, ele recomenda a Timóteo a fazer a obra de um evangelista. Voltando ao contexto de obras, quando Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito, Moisés começou a dar desculpas, porque eu não sei falar. Começou a dar desculpa para Deus. E nós somos campeões para dar desculpa para Deus. Mas eu não tenho tempo, eu não sei. Mas é para a vergonha nossa, porque já temos a salvação, e falar do Senhor é simples, não precisa muito entendimento, não precisa grandes dons para falar do evangelho. A mulher samaritana, no primeiro encontro com o Senhor, trocou algumas frases com o Senhor, ela saiu correndo para a cidade de Samaria, anunciando o Senhor, e toda a cidade veio ver quem era aquele homem que ela falava. E lá tem um versículo que fala assim, e os moradores de Samaria não creram mais porque ela falou, creram porque viram o Senhor. Mas o testemunho dela foi importante para aquelas pessoas de Samaria que estavam em trevas. Hoje nós estivemos na mina lá, passeando no tratorzinho, e tem um momento do trajeto lá, que é o ponto alto, e o motorista desliga a luz e fica o breu, escuridão. Trevas exteriores, né? A palavra nos diz que no lago de fogo vai ser trevas exteriores. As pessoas que não conhecem o Senhor Jesus hoje, elas estão em trevas. Elas estão em trevas, sem luz. A palavra também diz que aquele que é espiritual discerne todas as coisas, né? Então, em amor, nós deveríamos, pelo menos em simplicidade,
os poucos versículos que nós conhecemos, né? João 3,16 ali, como um versículo bem conhecido. Falar esse versículo para as pessoas. A gente não precisa viajar lá para a África para pregar o Evangelho. Nós podemos exercitar, fazer algo do evangelista no nosso trabalho, com nossos familiares. Quantos familiares incrédulos nós temos? Nossos vizinhos, um folhetim para o nosso vizinho, no nosso testemunho. Muitas vezes não é necessário nem falar. O nosso testemunho. Por que o Fábio lá faz isso? Por que o Fábio é assim? Chama atenção, a gente pode pensar que não, mas o testemunho chama muita atenção das pessoas. Das pessoas que estão próximas de nós, as pessoas que nos cercam. Então eu penso que obras maiores que essa, anunciar o Evangelho, é uma obra grandiosa. Vamos ver 1 Pedro. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, em que outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então esse versículo é bem claro. Sacerdócio real, geração eleita, para quê? Para receber a salvação e tá bom? Não. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui fala em misericórdia de novo, no versículo 10. No final do versículo 10. Sois povo de Deus que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Mais uma vez, misericórdia. O motor que deve nos mover é o amor. O amor. Não o amor como o da lei que dizia ame o seu próximo como a ti mesmo. Que o Senhor mudou esse mandamento. Ame o próximo como eu vos amei. Então esse deve ser o motor que nos move. Não obras para fazer galardão, não esse pensamento. Vamos ser galardoados? Sim. Mas o motor que nos move a anunciar as virtudes desse que nos chamou deve ser o amor. O amor com que Cristo nos amou a ponto de descer aqui, se despojar de tudo que tinha, em humilhação, se entregar naquele madeiro por nós. Falando um pouquinho de obras, anunciar o Senhor Jesus como nosso Salvador é uma obra que agrada a Deus, traz glória a Deus, glorifica o Pai, como nós lemos lá em João, e traz glória ao Senhor Jesus também, como nosso Salvador, já agora. Né? Nós não esperamos chegar lá no céu para dar glórias ao Senhor e louvar o Senhor. Nós podemos já, agora já, glorificar o Senhor, anunciando a obra que Ele fez, que Ele mesmo executou naquele madeiro, naquela cruz. Interessante que a sequência do verso diz assim, no verso 11. 1 Pedro 2,11. Amados, peço-vos como a peregrinos forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. O vosso procedimento entre os gentios seja correto, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas obras, novamente, ressalvo as obras aqui, para que glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, nossas obras é o que é? Vai resultar em obras para quem seja ser glorificado Deus. Isso que o irmão citou, né? A questão do testemunho. O testemunho não é... Muitos pensam, o testemunho tem que passar na frente, no público, e dizer assim, olha, eu estava passando por isso. E não tinha dinheiro suficiente para conta, para depositar o boleto lá, e de repente eu fui lá na minha conta e estava... Não, pode ser que são coisas que acontecem, mas testemunho não é isso, né? Isso é, eu penso que se é uma coisa real e verdadeira, é até bom a gente conversar entre nós essas coisas, mas não que esse é o foco do testemunho. Testemunho é a vida, né? É a vida do cristão. A vida dele é o testemunho. Como é que ele procede, como é que ele expressa a fé, no que ele expressa a fé quando levantado, quando perguntado. Não precisamos sair com um megafone, né? Não há necessidade. Nós não estamos pregando para papagão que nunca ouviram falar. São pessoas que todos têm Bíblia dentro de casa,
Quando falar do Senhor Jesus, todo mundo sabe quem se trata. Nós somos cristãos pregando para supostos cristãos, poucos pagãos, mas também que conhecem a história. Não é que nem o paganismo lá do passado, em Atos, que não sabia quem é esse. Quem é esse? Eu nunca ouvi falar. Não, se tu falar para um pagão, que nós consideramos algumas denominações, religiões no Brasil, não vou citar o nome, que é paganismo, né? Não professa uma verdadeira... Não reconhece que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Não aceita o batismo cristão, é pagão, né? Mas eles são conhecedores da nossa fé. Tu veja, é uma situação diferente da que os nossos irmãos viveram no começo. Que era eles apresentar algo novo, né? Para os gentios, né? Nós apresentando algo que eles já ouviram. Os pagãos, agora, para os cristãos. Alguns sabem muitas histórias mais que nós, né? Então é uma situação diferente. Aí o que vai diferenciar? O que diferencia para chamar a atenção? O meu procedimento. Sempre foi, né? Mas eu entendo que é importante, né? Ele vai observar o teu procedimento. Não sei se é coerente ou não, às vezes a gente fica citando coisas, experiências, né? Mas pessoas que nos criticavam no passado, apontavam o dedo, diziam que nós estávamos desviados, alguns que desigrejados, me cita, né, que nós conversávamos antes. Muitas pessoas, com o passar do tempo, vinham perguntar da Bíblia para nós. Deixa eu também passar. Fulano, o que significa isso? Anos depois. Mas anos atrás, nem passava perto porque tinha medo que a gente se contaminar com a coisa satânica que nós expressávamos. Então o que é? É permanecer, né? Isso é obra, permanecer é obra, né? Isso resulta um testemunho. O testemunho às vezes é imediato e às vezes as pessoas vão ir percebendo ao passar do tempo. E quem que no final vai ser glorificado é Deus, não é? Não fui chamado para dar um testemunho de fé para eu ser exaltado. A glória está no Senhor, né? Porque a glória é para Ele sempre. Esse assunto é muito amplo, né? A questão de vida cristã é amplo demais. Uma coisa que me passa pela mente também é a questão de trabalho, que o irmão citou, né? Então, para mim fazer a obra de ser um evangelista, para mim fazer a obra de Deus, não estou falando de salvação, mas eu tenho que ser um pregador, eu tenho que ser um missionário, como diz as linguagens, né? Não é bíblica essa palavra, mas é muito usada. Tem que ser um evangelista, né? Não é o que eu quero, tem que ver o que o Senhor recebeu, não, né? Primeiramente. Eu desejo ser, então eu vou estudar para ser um evangelista. Não, vou ver se eu tenho esse dom e eu vou desenvolver aquilo que eu já recebi. Mas mesmo não tendo, eu devo me esforçar pelo momento que nós vivemos, né? Se na época de Paulo já pede para Timóteo fazer a obra, talvez não era, né? Faz a obra porque talvez não era um evangelista. Imagina, nós temos, né? Fazem, porque o momento é duro e ruim, né? Mas a questão de trabalho. Para mim, servir, às vezes eu sou colocado num lugar. Mas como é que eu estou no meu trabalho aqui? Como é que eu vou servir? Os irmãos falam de obra, falam de levar a palavra para alguém, como é que eu estou aqui preso, digamos assim, no meu trabalho? Às vezes Deus te colocou ali. É ali que Ele quer que você seja o missionário, né, como as pessoas dizem. É ali que Deus quer que você seja o evangelista ou faça uma obra de evangelista ali. No teu trabalho lá. Deus não... mais uma pessoa, 2 pessoas, 5 pessoas. Eu penso que para chamar atenção tem que ser 20, 50, 100, 500, 1000. Olha, Deus, você dá muita importância para uma pessoa. Nós vimos isso na história, em Atos, quando nós vimos Filipe sendo levado lá no deserto, né? Tinha 500 pessoas com uma carruagem com 500 pessoas, né? Passando no deserto, né? Uma pessoa. Importante. Uma pessoa é muito importante. Se eu estou no meu trabalho e eu tenho a oportunidade de ir lá viver a minha fé, testemunhar a minha fé. Testemunhar às vezes é enxilante.
O testemunho, às vezes, até é silêncio. Até em boca fechada, testemunho. A pessoa chegar em você, e você se manter firme, não dar de volta. Se era outro, tinha ido pro lado, mas esse... Coisas mínimas. Tá trabalhando, de repente, o dedinho me diz que o dedinho amigo serve só pra bater nos móveis, né? Não sei se é verdade. Já pensou? Coisas mínimas. Pá, lá no canto, várias pessoas. Sabe, Delador? E tu se controlar, ter domínio próprio, não falar um palavrão. Olha, é um testemunho. É um procedimento, dá um testemunho. Pequenas coisas. Não é só grandes coisas como a gente imagina. Então, se eu fui colocado num lugar ou no outro, tem um propósito. Eu não estou lá só para sustentar minha família. Tem mais coisas, tem pessoas que estão observando, tem algo mais. Talvez eu não entenda tudo porquê, né? Mas eu devo me importar sim, lembrar sim que eu sou colocado aqui com um propósito. Não é simplesmente para pegar as rédeas da minha vida e tomar uma direção que eu quiser. Deus é que é o dono da minha vida e deve ter as rédeas. Se Ele é o Senhor, Ele deve ter as rédeas. E se eu estou ali, eu estou lá, se Deus me conduziu aqui, eu devo estar de olhos abertos, percebendo e procurar servir o melhor possível, né? Lá em Juiz de Fora nós tivemos uma reunião de estudo e foi citado um exemplo de dar testemunho sem falar. Se nós estivermos parados, passando na rua e ver alguém olhando para cima, nós vamos parar e vamos olhar também para cima. Se nós estivermos com os nossos olhos fixos no nosso Senhor, as pessoas vão, o que o Senhor está olhando para cima? Nós vamos ter a oportunidade de expor. Bom, eu estou à espera do meu Senhor, que vem me buscar. É um exemplo de testemunho que a gente pode dar parado, quando nós estamos com os olhos fixos no nosso Senhor Jesus. Quando Moisés desce do monte, ele passou 40 dias na presença de Deus, no Sinai, quando ele recebeu a lei, ele desceu no monte e o rosto dele resplandecia. Só que ele não via. Os judeus que estavam esperando ele lá embaixo se assustaram com aquilo, né? Tanto que ele cobriu o seu rosto. Eu creio que caiba nesse aspecto do testemunho o nosso proceder. É pregar o evangelho e, se for preciso, falar. Se for preciso falar. Porque muitas vezes o nosso proceder é de tropeço. Pode fechar portas. Se nós estivermos dando um mau testemunho. Ah, mas e aquilo que tu fez lá? Tu quer pregar moral para mim aqui, quer ler a Bíblia. E aquilo naquele dia lá que tu fez lá. Então, o nosso testemunho pode ser de tropeço para nós e para aqueles que nos observam. Então é muito importante a gente prestar atenção. Não somos perfeitos, temos que confessar que todos nós temos defeitos, mas temos o nosso Senhor Jesus como cabeça do corpo da igreja. Podemos rogar para Ele, confessar para Ele nossos defeitos, pedir ajuda. Senhor, não estou conseguindo acertar essa coisa que eu sei que está errado. Muitas vezes nós somos... A palavra fala que a comunhão nos lava. Às vezes eu não estou vendo o meu problema, o irmão vem e me auxilia. Mas muitas vezes Deus usa incrédulos. Deus pode usar incrédulos, colegas de trabalho que para nos apontar ainda as falhas. Para a nossa humilhação. Quando acontece isso, nós temos que abaixar as cabeças e nos humilhar. Porque o incrédulo, apontando para nós uma coisa que nós deveríamos já estar preocupados, pelo testemunho do nome que levamos. Nós estamos levando o nome do Filho de Deus. Então isso é muito importante. Saber a quem nós somos batizados. Nós somos batizados em nome do Senhor Jesus. Nós estamos agora em época eleitoral, e aí os candidatos contratam o pessoal para fazer campanha, né? E muitas vezes contratam para muita gente, a pessoa leva, fazendo o folhetim, às vezes não quer nem pegar, a pessoa não sabe nem a proposta de governo, não sabe nada. A pessoa sai para a rua fazer campanha e dá mau testemunho daquele candidato. E nós podemos fazer isso também, nós podemos dar um mau testemunho do nosso Senhor Jesus. Muito mais do que a política que vai ficar e isso que tudo vai acabar, muito mais as coisas que vão permanecer. Queria ler, aproveitar que nós estamos em Pedro,
1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então esse versículo é muito claro que nós devemos estar preparados para responder com mansidão e com temor a qualquer que vos pedir razão da esperança. A sequência do capítulo 2 que o irmão leu ali fala que somos peregrinos. A nossa esperança é a volta do Senhor Jesus, novos céus e nova terra, ressurreição dentre mortos, o corpo glorificado. Quando a gente fala isso para as pessoas vão, tá? Esse é louco. É essa a nossa esperança. Ressurreição dentre os mortos, um corpo glorificado na presença do Senhor Jesus. Com entendimento que as coisas aqui estão condenadas para fogo. Os elementos ardentes se desfarão. Mas graças a Deus nós temos uma esperança que não é mais esperança, é certeza. Nós podemos ter certeza das coisas, porque foi Deus que falou. Crer no Senhor Jesus será salvo. É dom de Deus, não por obras, para que o homem não se glorie. A glória é toda para Deus e para o seu Filho. E é o que nós vamos fazer por toda a eternidade. Glorificar a Deus, louvar ao Cordeiro, vai ser assunto por toda a eternidade. É a obra que Deus fez. Que das obras, que é o nosso assunto hoje de obras, foi a mais importante. A obra que Deus fez. Teve um certo fariseu que perguntou para o Senhor Jesus: o que farei para executar as obras de Deus? Jesus respondeu: crê naquele que me enviou.